Senhoras e senhores, amigos e amigas, companheiros e companheiras do nosso canal no YouTube, tudo beleza com vocês? Um forte abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência e atenção. Eu poderia ter comentado isso anteriormente, mas eu preferi esperar um pouco e refletir sobre o assunto. O assunto que envolve o senador do estado do Ceará, Cid Gomes, que é filiado ao PDT. Cid Gomes, não ele, mas um grupo ligado a ele, foi alvo de uma ação da Polícia Federal. Pois é, repasses de 25 milhões de reais, baseado numa delação da JBS e da JF, doações indevidas, supostamente indevidas, entre as eleições de 2010, aliás, nas eleições de 2010 e eleições de 2014. Portanto, como uma coisa é muito lá atrás, você analisando o tempo, eu não vejo o motivo real dessa operação da Polícia Federal. É muito estranho que a Polícia Federal faça uma operação em plena campanha eleitoral em Fortaleza, onde um candidato bolsonarista chamado Capitão Wagner lidera as pesquisas. Mas eu queria abrir um parêntese aqui e alertar você. O Capitão Wagner não está em primeiro lugar em Fortaleza por conta do Bolsonaro, não. Esse Capitão Wagner é candidato no Ceará há muito tempo. Esse cara foi o deputado federal mais votado em 2018. Esse cara já disputou a prefeitura de Fortaleza em outras oportunidades. Parece-me que na eleição passada, em 2016, ele disputou contra o atual gestor da cidade, que agora me falha a memória o nome dele, Antônio Cláudio. Se eu estiver enganado, eu peço desculpas. Não sei se o nome do atual prefeito de Fortaleza é esse. São tantos prefeitos que a gente acaba esquecendo o nome. Ele perdeu para o Antônio Cláudio. Repito, se o nome estiver equivocado, peço desculpas, na eleição de 2016 e agora está em primeiro lugar, não por conta do Bolsonaro. Repito, esse cara já vem batalhando muito lá no estado do Ceará. Sou totalmente contra o que ele defende. Totalmente contrário ao que ele defende. Então a Polícia Federal realiza uma operação nesse instante. Nesse instante, com base numa delação do passado. Muito do passado. Sou estranho. Óbvio que sou estranho. Dito isso, eu queria voltar aqui um pouco no tempo. Quando o Lula estava preso, quando o Lula estava sendo humilhado, quando o Lula estava sendo perseguido, uma perseguição sem precedentes, e o Cid Gomes sabe disso, e o irmão dele, Ciro, sabe também disso, que o Lula foi perseguido para ser retirado da campanha eleitoral de 2018, o Cid, no primeiro ato de campanha no Ceará, fez o quê? Brigou com a militância. Mais atrapalhou do que ajudou. E muita gente fica na dúvida. O Cid votou no Haddad? O Ciro votou no Haddad, o irmão dele? Eu fico assim, com o pé atrás, não sei. Porque o cara demonstrava tanta raiva, disse: o Lula tá preso, babaca, tripudiando do Lula. O Lula não podia se defender, Cid. O Lula, e você sabia disso. Você viu que o que a família do Lula sofreu. Você viu o que aconteceu com a dona Marisa Letícia. Mas mesmo assim, vocês insistiram naquela mágoa profunda, porque o Ciro Gomes não foi apoiado pelo Lula. Agora eu faço uma pergunta: como é que alguém pode receber um apoio de uma pessoa da qual ele vive criticando? Porque o Ciro, quando ia para São Paulo, quando prestava entrevistas a veículos de comunicação como a Folha, como o Estadão, como o Globo, o que é que o Ciro fazia? Detonava o Lula. Quando o Ciro ia para o Nordeste, isso na pré-campanha, o Ciro ia para o Nordeste e elogiava o Lula. Aí o Lula lá em Curitiba, preso, sem poder fazer nada, assistia aquilo, observava aquilo e dizia: esse cara quer o quê, bicho? Esse cara me critica em São Paulo e me elogia no Nordeste? Eu vou confiar num cara desse? Qualquer político fica... O próprio Ciro Gomes. Eu duvido o Ciro Gomes apoiar um candidato ou uma pessoa que para um público o detona e para outro o elogia. Não vai, Ciro. Você nunca vai apoiar. E falta muita humildade no Ciro Gomes. Muita. Você vê, por exemplo, que o Ciro, na eleição de 2018, buscou aliança com quem? Com o DEM. Buscou aliança com outros partidos que queriam abandonar o Geraldo Alckmin. Sinalizaram para ele. Como é que você pode agradar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo? Acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Ou você está com o povo brasileiro, ou você está com esse pessoal do mercado financeiro. Recentemente agora, se aliou ao Rodrigo Maia, se aliou ao ACM Neto em Salvador. Isso é razoável? É não. Aí sai uma pesquisa. Aí o Ciro lá embaixo. Quer dizer, a estratégia dele não deu certo. Critica o Lula porque diz que o Lula quer ser tudo e tal, mas não tem humildade de dizer: eu errei.
Então é esse o grande problema do Ciro Gomes e do Cid Gomes, que agora viram, nessa ação da Polícia Federal, o que é perseguição. Porque a Polícia Federal agiu da maneira que agiu, com base numa delação do passado, com base em eleição de 2010 e 2014, trazer à baila um assunto em plena campanha eleitoral, que vai ocorrer. O Ciro preferiu ir para o lado do Rodrigo Maia, preferiu ir para o lado do ACM Neto. Talvez tenha muita gente que discorde de mim, eu respeito isso, é a democracia. O campo progressista brasileiro vai marcar uma linha e vai dizer, vamos para o lado de cá. E o Ciro vai ficar só. Se ele não mudar a postura dele, ele vai continuar sozinho. Continuar sozinho. Essa é que é a grande verdade. Senhoras e senhores, eu queria apenas fazer esse esclarecimento diante da busca e apreensão feita contra o grupo do Cid Gomes pela Polícia Federal. A minha opinião foi uma operação midiática? Foi. Foi uma operação estranha, muito estranha, em plena campanha eleitoral. Mas o Cid e o Ciro estão vendo, por exemplo, sofrendo isso aqui do que o Lula sofreu. Um forte abraço a todos vocês, a luta continua até outra oportunidade, se Deus quiser.